Olá pessoal, meu nome é professor José Roberto e bem-vindos a mais uma aula de Física. O tema que veremos hoje é trabalho, corresponde à atividade 5 do caderno do aluno do SP Faz Escola. Antigamente, o principal meio de transporte urbano em São Paulo era o bonde puxado a burro. Todo o trabalho de transportar pessoas e cargas era feito através dos esforços dos animais. Em 1900, chega ao Brasil a companhia responsável pela distribuição de energia elétrica e a implantação do bonde elétrico. Como podemos ver, a ideia de trabalho não está relacionada apenas à atividade humana. Animais e máquinas também realizam trabalho, substituindo as atividades humanas. Quanto maior a distância percorrida e a força aplicada, maior será o trabalho realizado. Vemos a expressão trabalho igual a força vezes distância. Como medir um trabalho? A física fornece uma forma geral de medir o trabalho de máquinas ou de qualquer outra coisa. Digamos que o senhor Hércules Pereira da Silva, trabalhador da construção civil, que no cumprimento do seu dever transporta materiais de construção para o alto de um prédio, com o auxílio do elevador manual, no começo do dia, Hércules está totalmente envolvido em seu dever e lota o elevador com 50 kg de areia para elevá-la ao alto do prédio a 6 metros de altura. É um trabalho e tanto. Na segunda viagem, ele decide transportar só 25 kg de areia de cada vez. Nesse caso, em cada viagem, ele realiza metade do trabalho, certo? Outra maneira de realizar somente metade do trabalho é descarregar a areia em um andaime a 3 metros de altura. A ideia de trabalho em que a física usa é igual à do Hércules. Quanto maior a distância percorrida, maior o trabalho. Então, isso pode ser expresso com essa fórmula: trabalho igual a força vezes deslocamento. Os 7 trabalhos de Hércules. Bem, a força que Hércules faz é igual ao peso da areia mais o peso do elevador. Mas vamos considerar só o peso da areia para facilitar. Quando a massa de areia é 50 kg, o peso será P igual a M vezes G, a massa vezes a aceleração da gravidade. Então vai ser 50 vezes 10, que será 500 newtons. A massa é 50 kg, mas o peso 500 newtons. Assim, quando a massa de areia for 25 kg, o peso será 250 newtons. Sabendo isso, vamos usar a fórmula para calcular o trabalho nessas 3 situações. Trabalho 1. Elevar o peso de 50 kg de areia a 6 metros de altura. Trabalho igual a força vezes a distância. 500 vezes 6, 3.000 joules. Outro, o trabalho 2. Elevar 25 kg de areia a 6 metros de altura. Trabalho igual a força vezes distância, nesse caso 250 vezes 6, que dará 1.500 joules, a metade do anterior. A outra opção, elevar 50 kg de areia a 3 metros de altura. Então agora nós teremos 500 vezes 3, também a metade do primeiro, 1.500 joules. Identifique as forças existentes nas cenas abaixo. Aponte as que realizam o trabalho e as que não realizam. Vamos ver. O primeiro que nós temos aqui é o avião. Vamos estudar o caso do avião. Quais as forças envolvidas nesse caso? Bem, a primeira força que nós temos aqui é a força que o motor está fazendo para puxar esse avião, para fazer o movimento do avião para frente. Existe uma outra força envolvida, que seria a força peso do avião. Mas apenas a força do motor é que está realizando o trabalho, porque ela é que está provocando o deslocamento.
a força-peso não provoca deslocamento, considerando que o avião está andando na horizontal. Então, essa força realiza trabalho e a força-peso não realiza trabalho. Vejamos o outro caso do automóvel aqui. Vamos estudar o automóvel. Da mesma forma, nós temos a força com que ele bateu no muro e a força-peso para baixo, estudando apenas o caminhão, certo? Da mesma forma, essa força realiza trabalho e a força-peso não realiza trabalho, certo? Uma pessoa nadando, essa força que faz com que ele se movimente e realiza trabalho, o peso que está apontado para baixo também não realiza trabalho. E agora esse menino? O que nós temos nesse caso? Nós temos duas forças atuando, a força-peso e a força que a balança está puxando para cima. Então, temos duas forças aqui, só que não há deslocamento. Então, nesse caso, nenhuma das duas forças realiza um trabalho. E último caso, o automóvel descendo um plano inclinado. Esse caso é um caso especial. A força-peso apontada para baixo, certo? Certo, mas o deslocamento do carro é um plano inclinado. Considerando apenas que o carro está se deslocando por razão de seu peso, está com o motor desligado, está com o freio de mão solto, ele está descendo apenas pela ação da força-peso. Então nós podemos fazer isso, podemos decompor essa força em duas. A decomposição da primeira força, essa componente dessa força realiza trabalho, que é a que está paralela ao plano que ele está descendo. Essa componente da força-peso que está perpendicular ao plano também não realiza trabalho. Esse é um caso diferente. Nós tivemos que decompor a nossa força em duas. Como fazer força sem realizar trabalho? Semelhante ao que nós vimos no último exemplo, esse burro, ao puxar a carroça, a força que ele está fazendo é inclinada em relação à horizontal. Decompondo essa força em duas partes, nós vemos que esta parte da força, a parte vertical, apenas sustenta o peso, ela não realiza trabalho. Quem realiza todo o trabalho é a componente horizontal da força. Só realizamos trabalho quando aplicamos uma força em um corpo e este sofre um deslocamento. Temos isso para aprender agora. Então, como podemos calcular no caso que nós temos uma força inclinada em relação ao deslocamento? Usando o cosseno. Lembram do cosseno? O cosseno é o cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Como nós estamos querendo encontrar a componente horizontal, ela é a componente adjacente ao ângulo θ. Por isso, utilizamos o cosseno. Então, ficamos com a regra geral, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo em relação ao deslocamento do objeto. Qual o trabalho do nosso amigo ao arrastar uma carroça com uma força de 100 newtons por 20 metros se a corda estiver inclinada de 20 graus? Bom, o valor do cosseno de 20 graus é igual a 0,94. Vamos fazer essa conta. Trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de 20 graus. Então vai ser 100, a força que ele está fazendo, vezes 20, o deslocamento da carroça, vezes o 0,94. Deu o valor de 1.880 newtons. E agora? Qual a força realizada por esse garoto? Se ele está apenas segurando o halteres sem realizar deslocamento, está apenas sustentando parado o halteres, o trabalho que ele está realizando é igual a zero. Apesar de toda a força que ele pode estar fazendo, você não está
ocorrendo o deslocamento dos pesos aqui. Então, nesse caso, o trabalho é igual a zero. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula.